everyone. Hello guys! So my name is Márcia Loureiro, this is Luciana, and we are English teachers. Nós somos professoras de inglês. E estamos aqui para contribuir com a sua fluência em inglês. Luciana, tem algum recado? Estamos aqui para te levar à fluência em Isso inglês, mesmo, né? Gente, essa semana a gente está com as matrículas abertas para a nossa terceira turma 100% online. É um momento de muita alegria para a gente. Isso mesmo. A gente já teve muitas matrículas, inclusive vários alunos já estão desfrutando do curso, já estão assistindo às aulas e o feedback tem sido super positivo. As vagas estão esgotando, né? A gente abre e fecha algumas turmas durante o ano, então provavelmente hoje ou amanhã a gente já encerra as inscrições para a terceira turma. Então, se você está considerando entrar num curso de inglês online, não deixe de conhecer o nosso programa, saber todas as informações, os detalhes. O link está na nossa bio. Checa, conheça e considere entrar nessa nossa turma. Então sejam bem-vindos todos os nossos alunos. Hoje eu já tenho 3 entrevistas com os nossos alunos, né, com os novos. E eu estou muito feliz. I'm very happy to meet the new students. Então, gente, hoje a nossa live vai ser um texto sobre vacation in London. Então, eu vou explicar como que o método funciona com relação a texto, né, até para vocês estudarem sozinho também. Então, você lê uma frase, você sublinha a palavra que você estiver sozinho, Deixa eu te interromper um minuto. Gente, a questão da leitura em inglês é uma pergunta recorrente que a gente tem, né? A gente estimula os alunos a lerem em inglês e os alunos ficam assim, mas eu vou ler o quê? Principalmente os alunos de básico, né? Para eles, pegar um livro é cansativo, é desgastante. Então, depois da gente pensar muito e ver formas de viabilizar a leitura e tornar essa prática mais agradável, a gente entendeu que a leitura, começar pela leitura de textos, Isso. é uma excelente estratégia. Textos curtos, né? Isso. Dentro do seu nível. E existem muitas fontes na internet, no nosso próprio curso tem, mas na internet tem muita coisa legal. Muita coisa gratuita, né? Isso. Inclusive, a gente já falou, mas falo novamente, o site do breakingnewsenglish.com, né? Uhum. E assim, tem textos, sabe? Vários textos divididos em vários níveis. Então, ao invés de você começar a leitura com um livro, quem sabe vamos considerar lendo textos. E a nossa mestra perfeita hoje vai ensinar como fazer essa prática de forma eficiente. Então, gente, você lê a primeira frase, se você não tem dúvida, continua lendo. Se tiver alguma dúvida, você consulta a palavra no dicionário, né? Você pode consultar no dicionário de inglês ou mesmo inglês e português, e continua a leitura. Depois você anota aquelas palavras que você não sabia, para depois da leitura você fazer frases para você assimilar aquele vocabulário. Isso. Né? Aí você volta a ler o primeiro parágrafo, você lê e você reconta aquele parágrafo com suas próprias palavras. E assim você vai fazendo sucessivamente até você chegar no final do texto e você recontar o texto todo. Então é um exercício de leitura, um exercício de aquisição de vocabulário, né? Que você está pegando palavras novas, e um exercício oral também. Isso. De speaking para você treinar sozinho. Exatamente. Né? Então vamos ver, é vacation in London. Então vacation é férias. Vacation. Então, gente, a gente tem holiday. Nos Estados Unidos, holiday é um feriado. É uma data que você celebra alguma coisa, né? For example, Thanksgiving is a holiday. Mother's Day is a holiday. Né? É uma data comemorativa. Independence Day. Na Inglaterra, holidays é férias também. É verdade. Então você pode tanto usar vacation ou holiday. E atenção para a pronúncia. Vacation. Vacation. Isso. A vacation in London. A vacation in London. Isso. Então vamos ver. London is a famous and historic city. Então, London is a famous and historic city. Entendeu tudo? Não precisa parar, né? Então, você continua.
It is the capital of England. Leu? Aí você lê mais uma vez. London is a famous and historic city. It's the capital of England. E depois você repete. Gente, eu esqueci de falar o nosso mantra da sabedoria aqui, do aprendizado. Repetir em voz alta, tá? Esse exercício é um exercício muitas vezes negligenciado. Ah, tá bom. Não. Mas tem que repetir, né? Entendi. Beleza. Não, gente, vamos, é óbvio, eu sei, mas poucas pessoas fazem, porque a gente tem escola há muitos anos e sabe que é assim. Então, eu vou repetir aqui e depois que eu repetir, vocês repitam daí, tá? Em voz alta. Não vale mentalmente. Pra gente aprender um idioma, a gente tem que produzir o som, ok? Então, só reforçando. Então, Londres é uma cidade famosa e histórica e é a capital da Inglaterra. Então, eu vou ler mais uma vez e a Luciana vai repetir. E depois vocês repitam daí. So, London is a famous historic city. London is a famous and historic city. It's the capital of England. It's the capital of England. E aí, você repete agora sozinha. Será que eu lembro? Lembra? London is a famous and historic city. It's the capital of England. E você pode fazer um exercício substituindo London por outras cidades. Por exemplo, Paris. Paris is a famous and historic city. It's the capital of France. Very good, Luciana. And Berlin. Berlin is a famous and historic city. It's the capital of Germany. Very good. Last one, Madrid. Ah lá, gente, olha ela me pegando. Madrid is a famous and historic city. It's the capital of Spain. Very good. And Brasília. Brasília is a new city. Brasília is a new city. A modern city. Brasília is a new and modern city. It's the capital of Brazil. Okay, very good, Luciana. London is home of the oldest monarchies in the world. Vamos lá, London is home. London is home. Então, home é o lar, é a casa, né? E seria a sede, né? To the one of the oldest. Oldest é o superlativo de old, que é velho. Então, é uma das mais velhas, mais antigas monarchies. Olha a pronúncia. CH com som de K. Monarchy. Monarchy. In the plural, monarchies. Monarchies. So, London is the home to the one of the oldest monarchies in the world. No mundo. London is the home to the one of the oldest monarchies in the world. Okay. Where are there monarchies in Europe? There is one at House.com, Marcia Loureiro. I am the queen, at least here. Marcia Loureiro is the queen. There is one here. And you are the princess. Holland. Holland. So there is a monarchy in Holland. There is a monarchy in Então, Holland. tem monarquia na Holanda. Okay. And in Sweden, na Suécia. Na Espanha também. Espanha, yes. There is a monarchy in Spain. And in Sweden. There is a monarchy in Sweden. Ok, gente? Então, você usou a palavra monarchy, que quer dizer monarquia. Monarchy. Right? E aí você tem the king and the queen. Ok? The king, que é o rei, and the queen, que é a Who is the queen of England? Betinha. Eu tenho uma So amiga. intimate. Eu tenho uma amiga que chama a Elizabeth de Betinha. Elizabeth is the queen. Elizabeth is the queen. Então, agora vai começar a viagem. My friends Rita and Paul recently traveled to London. They were very excited about the trip. Vamos lá. My friends Rita and Paul recently, né, recentemente, traveled. Traveled é o verbo travel, que é viajar, no passado. Então, meus amigos Rita e Paul recentemente viajaram para Londres. Então, my friend Rita and Paul recently traveled to London. My friends Rita and Paul recently traveled to London. Good.
They were very excited about the trip. Então, they were verb to be in the past. I was, they were. Então, eles estavam very excited. Excited é empolgado, entusiasmado, ok? So, are you excited about our new group? I'm really excited. Me too. So, I am excited to meet the new students. Né? Eu estou empolgada, eu estou muito animada. So, they were very excited about their trip. They were very excited about their trip. Agora tudo, ó. My friends Paul and Rita and Paul recently traveled to London. They were very excited about the trip. My friends Rita and Paul recently traveled to London. They were very excited about the trip. Isso. Ok. Você gosta de viajar? Do you like to É, travel? só explicar aqui, gente. Trip, então, é viagem. Travel é o verbo, to travel, e trip é viagem. So, do you like to travel, Luciana? I love to travel. I like to travel. Okay? Okay. Do you like or love? I love to travel. What is the best trip you have ever had? The best trip was in Africa. South Africa. Good. Can Okay? you ask me? What's the best trip you have ever had? The best trip I've ever had was to Europe. I loved the countries in Europe, and especially Italy, né? A Itália. It's a beautiful country, the food is delicious, the people are nice. So this was my best trip. Tá, e conta aqui pra gente qual que é a sua, assim, dream trip pro futuro. My dream trip to the future is... A gente pode ir junto, eu vou Okay. fazer. Então, I'd like to know Spain. I don't know Spain. tá. No, I'd like to know Barcelona, Madrid, and some places. Well, that's where I come from. My family comes from. Ok. Né? A minha descendência é de Valência. So I have this dream to go to Spain and spend maybe 3 weeks. Tá. Bom, they stayed at a cheap bed and breakfast hotel downtown. Então, they stayed. To stay é ficar fisicamente em algum lugar. So, they stayed at a cheap. Cheap é barato. The opposite, expensive. Por exemplo, Ouro Minas is Expensive. expensive. E o Sorrento em Praça Raul Soares is O público não vai conhecer. cheap. It's a small hotel near here. It is cheap. Cheap. So, they stayed at a cheap bed and breakfast hotel. Gente, bed and breakfast é um tipo de acomodação muito comum, especialmente na Inglaterra e na Europa. As famílias, elas têm um quarto extra, então elas abrem aquele quarto para hóspedes. Então, às vezes tem banheiro no quarto, às vezes não tem. Então, você tem sua bed, que é a cama, e o café da manhã. E qual que é a vantagem de você ficar no bed and breakfast? Barato. O preço e muitas vezes o aspecto cultural também, né? Porque às vezes é uma família, então você tem chance de conversar, de trocar figurinhas com as pessoas do local. Então é bem legal. Especially when you are young, né? This is a very good choice. Verdade. Então é um bed and breakfast. Bed and breakfast. So they stayed at a cheap bed and breakfast hotel downtown. Então, downtown in the center of the city. Okay? Downtown. Downtown. So, which square is downtown em Belo Horizonte? Estação. Praça 7. Estação não. Ah, estação is downtown too. Praça 7. Praça 7, né? Afonso Pena Avenue is downtown. Praça 7, né? The 7th square is downtown. Ok? Então, downtown in the bed and breakfast hotel downtown. They stayed at the cheap bed and breakfast hotel downtown. Very good. Have you ever stayed at a bed and breakfast? Not really. I've stayed at cheaper hotels like Ibis, né? But not bed and breakfast. Ibis na Europa é caro, filho. Yeah, but I've seen a lot of bed and breakfast
hotels in London, in Paris. Okay. They ate fish and chips and drank English tea. Então, essa é a comida típica da Inglaterra. É o peixe frito, tipo nuggets, e a batata, tipo frita. French fries, né? A batata frita. Mas é um French fries mais grossa, assim. É um pouquinho mais rústica, né? É isso. Então, fish and chips is the typical food in England. Yes. Okay, Fish so and chips. they ate fish and chips. They ate fish and chips. And in the States, what do people eat? Hamburger, pizza. Pizza. And Italy, Pasta, pizza. And in Paris, meat. okay. And in Germany, Pork, sausage. And they drink a lot of beer. They drink a lot of beer. And they drank English tea. O English tea, gente, é o chá preto, né? E é engraçado, você vai visitar as pessoas na casa, eles oferecem chá. Porque aqui eles oferecem um cafezinho, né? Lá, do you want some tea? Vocês querem um chá? Então, o chá é o que eles tomam no café da manhã, né? Depois da refeição. Então, a tradição do chá é verdade mesmo. Do you like tea, Marcela? I love tea. Do you like tea? I like tea. I prefer coffee. Yeah, I like coffee, but I like tea too. Okay. And they have delicious different kinds of tea, né? Muitos tipos com maçã, canela, ervas. Tem até uma linha agora que chegou importada, bem cara, né? Mas chegou uma linha de chá inglês que tem todos os sabores, maracujá, pêssego. Yes, it's very good. I like it. A gente aqui no Brasil tem meio um ranço de chá, porque quando você está doente, toma chá. Quando você está de ressaca, toma bolo. A gente lembra muito a avó da gente mandando tomar chá, né? Chá de laranja, chá de limão quando está gripada, então não é uma tradição. But in England, it's a tradition. Okay? They visited the Big Ben, the Buckingham Palace, and the London Eye. Então, they visited, né? É o passado do verbo visitar. Então, eles visitaram o Big Ben, o Palácio de Buckingham e o London Eye, que é aquela roda gigante, né? Que tem em Londres. Então, they visited the Big Ben, the Buckingham Palace, and the London Eye. They visited the Big Ben, the Buckingham Palace, and the London Eye. Então, the Big Ben is one of the London's most famous monuments. Gente, a gente não tem ideia, quando você chega e vê o Big Ben, ele é dourado. Então é a coisa mais linda, assim, dá um impacto, né? Porque você vê assim, você não tem noção. Mas isso tudo aqui, ó, é dourado. It's beautiful. It's all gold and beautiful. Né? So, the Big Ben is one of London's most famous monuments. The Big Ben is one of London's most famous monuments. And the Eiffel Tower. The Eiffel Tower is one of Paris' most famous monuments. Muito bem. Então, qual que é o mais famoso monumento de Paris? Eiffel Tower. Eiffel Tower, the Triumph Arch. O Arco do Triunfo. The Triumph Arch. And in Rio? Sugarloaf. Sugarloaf é pão de açúcar. Então, o pão a gente chama loaf. E sugar loaf, que é o pão de açúcar. E o Cristo, né? E Christ the Redeemer. Christ the Redeemer. Very beautiful. Eu fui lá. Really? Eu fui lá no Cristo. Up the Christ. Ok? Então, and which is the most famous monument in Belo Horizonte? Em Belo Horizonte? Será que é o Pirulito da Praça Certa? Pode ser a Igrejinha da Pampulha? Pampulha Church, the complex, né? Pampulha Architectural Complex. Não, gente. Tem também Parque das Mangabeiras. Como é que é o nome? Parque não, Praça Praça do do Papa. Papa, the Pope Square. Yes. Yeah, if you host a guest em Belo Horizonte, it's not easy, né? Se você recebe uns visitantes aqui em Belo Horizonte, em 2 dias você mostra tudo. Aí o que a gente faz? A gente explora o Ouro Preto. Isso. Explora, né, as cidades históricas. E antes a gente também tinha o Inhotim. Tá fechado? Não sei, mas agora quem vai? Yes. No, but now it's crowded. Pois é. Yes, Inhotim is beautiful. It's beautiful. Yes, open air museum, né?
It's a large clock. It's né? a large Então, clock. é um relógio grande, located at the Westminster Palace. Okay. It's a large clock located at the Westminster Palace. Então é um quarteirão inteiro que é um palácio e você tem a torre do Big Ben. It's very, very beautiful. E é engraçado que a gente está acostumado com o padrão de cidade de Nova York, né? Que é São Paulo, aqueles prédios grandes. Na Europa os prédios são pequenos, baixos. né? And then you read, né? It took like 300 years to build, 100 years to build. Né? Demoraram assim 100 anos para construir. Beautiful, beautiful constructions. Everywhere you look, it's a work of art. Né? Everywhere you look is a work of art. Então, ó, the clock tower is 96 meters tall. Muito alto. Então, a torre tem 96 metros de altura. Né? It's really, really beautiful. And you have no idea how beautiful the clock is. And it's all gold. É dourado. Very, very beautiful. Okay? Okay. The clock tower is 96 meters tall. The London Eye is the city's famous Ferris wheel, was opened to the public on January 1st in the year 2000. Então, o London Eye, né, que é o olho de Londres, que é a mais famosa roda gigante da cidade, foi aberta ao público no ano 2000, em janeiro de 2000. Assim. É isso mesmo. E é engraçado, por acaso eu fui em Londres no ano 2000 e eles não tinham, ela não estava funcionando ainda por causa do vento, venta muito. Então eles não abriram, eles abriram para o público, mas não funcionou logo de início. Eles tiveram que esperar para improve, né, para melhorar o mecanismo por causa do vento. Era mais forte do que eles esperavam, né? Entendi. Alright, so the London Eye, The London the Eye, city's famous Ferris wheel, the city's famous Ferris wheel, was open to the public on January 1st, was open to the public on January 1st, 2000. 2000. Então, como que você fala o ano? 2000 seria 2000. 2001 até o 9 você vai falar 2001, 2002, 2003. Aí quando chegar no 2010, você pode falar 2010. 2010, 2014, 2014, 2020. 2020, Isso. E agora, nesse ano, 2021. 2021. Gente, então Ferris wheel é Ferris roda wheel. gigante. Luciana, do you like Ferris wheel? No. I am, as we told you, we are afraid of heights. Nós temos uma questão familiar de problemas com a altura. A gente tem muito medo de altura. Eu fui na London Eye pra... Se você for, você fala assim, I rode in the Isso. London Eye. I Eu andei rode. da roda gigante. I rode in the London Eye to please my husband. But is it scary? For me, yes. Did you close your eyes? Na verdade, gente, o que ocorre? Ela não para totalmente. Você quer passar pra colocar Aqui, ó. Ah, Não, volta ali. Ela, o que eu fiquei com pavor? Que assim, pessoas de 80 anos não ficaram, mas eu fiquei. Ela não para totalmente para você subir na sua cápsula. Compreendeu? Ela vai andando. É devagarzinho, mas eu achei aquilo perigosíssimo. E ela vai só que assim, igual o Luciano falou, nunca ocorreu nenhum acidente, nunca ninguém caiu, mas a plataforma é pertinho. Não. Tem um gap. Tem um gap. Aí eu falei, eu vou cair no rio. Então, meu pavor, o bondinho também é assim. Eles não A plataforma param. fica meio mexendo. Fica instável. Então, aquilo, pra quem é medroso, pra mim aquilo foi uma aventura. Alright, people. So, alright, and then the London Eye is situated along the Thames River. The London Eye. Então, deixa eu explicar primeiro. Então, essa roda gigante é localizada nas margens do rio Thames River. Thames River. It stands 135 meters high.
Então a altura dela é 135 metros. So it's very, very high. Vamos ver. The London Eye is situated along the Thames River. The London Eye is situated along the Thames River. It stands 135 meters high. It stands 135 meters high. So this is the river. Né? E é muito interessante because the river is not polluted. It's a clean river now. Então você vê que tem jeito, né? Arrudas, podia ter em São Paulo, né? So there are ways, né, to clean the river. Each capsule, ok? Então o bondinho, o trenzinho a gente chama de capsule, que é a cápsula. Can hold up to 25 passengers. Então cada trenzinho pode levar até 25 pessoas. So each capsule can hold up to 25 passengers. Each capsule can hold up to 25 passengers. And the capsule in Rio, the tram. 60 people. Yes. 60 passengers. Então, gente, o trenzinho no Rio pode levar até 65 pessoas. Né? We checked that. Ok. When it stops at the top, então quando para lá em cima, people can take spectacular pictures of the city. Então as pessoas podem tirar fotos espetaculares da cidade. Então vamos ver. When it stops at the top, When it stops at the top, people can take spectacular pictures of the city. people can take spectacular pictures of the city. Did you take pictures? I Lucy? took many pictures. Beautiful pictures? Wonderful pictures. Dá pra tirar da cidade inteira. All right. It's beautiful. When you travel, do you like to take pictures? I love to take pictures. Do you develop the pictures? Você revela? No. Or you keep them in the computer? I keep them in the computer. Okay. All right, people. So Do you like to take pictures when you I travel? like to take pictures. Mas eu fico triste que a gente quase nunca vê. Eu acho que revelar é legal. To develop the pictures is nice and you make some albums. I like this. Okay. So the last place Rita and Paul visited was the Buckingham Palace. Então o último lugar que eles visitaram foi o Palácio de Buckingham. Ok? Então vamos ver. The last place Rita and Paul visited The last place Rita and Paul visited was the Buckingham Palace. was the Buckingham Palace. É o Palácio de Buckingham. Gente, eu só queria confirmar se vocês estão repetindo. Did you visit the Buckingham Palace? I visited the Buckingham Palace. All right. They enjoyed watching the Queen's guards outside the palace. Vamos ver a pronúncia. They enjoyed. They enjoyed. They loved. Eles curtiram. Eles curtiram, eles se divertiram. Watching, sempre after enjoy, ing. So they enjoy watching the Queen's guards. Então a pronúncia, gente, o U é mudo. A gente diz guard. Muito comum. É. Guard. Queen's guards Queen's outside the palace. Outside the palace. E tem o the change of the guards, né? Que é a troca de guarda. It's very beautiful, né? Alright, Luciana, did you see the Queen's guards? I saw the Queen's guards and I saw the Queen. Não, Luciana was very lucky. É. Gente, eu tenho uma filha que morou 4 anos em Londres e nunca viu a rainha. How long did you spend in London? 4 days. 4 days and she saw the Queen. Vou contar o caso rapidamente. O dia que eu fui visitar o Palácio de Buckingham, a gente percebeu que estava tendo uma movimentação estranha, assim, muitos guardas, um número de segurança muito grande. A gente entendeu que ia ter alguma solenidade. Aí vamos esperar, né? A gente fica aqui, os turistas chegando, e a gente ficou ali esperando. Gente, de repente, passaram uns 20 minutos, a rainha e o rei da Inglaterra eles estavam recebendo alguns membros da família real da Espanha. Olha que sorte! Então, eles passaram de carruagem na nossa frente, a rainha, o marido, o Philip, o Charles e a... Como é que é o nome do Charles? Camila. E a Camila passaram acenando, dando tchau. Yeah, and I saw the picture and the Queen is wearing flashy pink
dress. É um rosa choque, né? O chapéu e o vestido dela, né? Foi muito, So, Luciana legal. was very lucky. It was a surprise. I spent 22 days in London and I didn't see anyone. These guards wear red uniforms, shiny black boots and bearskin hats. Então, eles vestem uniformes vermelhos, botas de verniz. Quando você fala shiny, é de verniz. Brilhante. Shiny shoes, sapato de verniz. And bearskin hats. E os chapéus de pele de urso. E você ficou pertinho, né? Pertinho, fiquei doida pra pegar. Tá vendo, gente? É muito mansinho mesmo. Você passa a mão, quer dizer, of course, A gente imagina, né? E eles são treinados para ignorar, né? Você pode fazer graça, macaquice, conversar. They never talk to anyone. They ignore the tourists. Ok? Alright. I think it's the same em Brasília, né? Os dragões também em Brasília, they ignore the public. Rita and Paul had an amazing time in London. Então, a Rita e o Paul tiveram umas férias maravilhosas em London. And they want to take more international trips in the future. E eles querem fazer outras viagens internacionais no futuro. Vamos repetir? Rita and Paul had an amazing time in London. Rita and Paul had an amazing time in London. And they want to take more international trips in the future. And they want to take more international trips in the future. Okay. Did you have an amazing time in London? I had an amazing time in London. Did you have an amazing time in Africa? I had an amazing time in Africa. Okay. I want to go back. Do you want to take more international trips? Of course. I want to make many international trips. So, as soon as the pandemic is over, we will be able to travel. The pandemic is over and the dollar is lower. It's lower, yeah, that's true. Today I listened that the euro is 6 reais. Nossa, So não. it's very expensive. É. Pegaram, gente? Então vamos ver. Qual que é o resumo da história, Luciana? Rita and Paul went to... Rita and Paul went to London. They spent their vacation in London and they were really excited about the trip. They stayed at a bed and breakfast hotel downtown, a cheap hotel downtown. They visited... They visited the London Eye, Buckingham Palace and the Big Ben. the Big Ben. What The else? Big Ben is a... Okay. The Big Ben is one of the most famous monuments in London. It's the clock, né? And the London Eye is The a... London is a Ferris. Ferris wheel, right? Yes. It's a How Ferris many wheel. people can it hold? It can hold 25? 25. 25 people. And They what, had an amazing time. and what about the Buckingham Palace? They visited the Buckingham Palace. They saw the... They saw the guards. What do they wear? Shining black boots, hats, Bearskin hats? bearskin hats, and red uniforms. Uniforms. What about their vacation? Did they enjoy it? Their vacation was amazing, and they are planning to take many trips abroad. Abroad in the future. Ok? Good. Então, gente, para ver se vocês pegaram mesmo, nós vamos fazer um quiz, tá? Para ver se vocês assimilaram. Pergunta de interpretação. Pergunta de interpretação do texto. So, where did Rita and Paul spend their vacation? Paris, London or Lisbon? 3, 2, 1. Escreve aí nos comentários, gente. London. London. Number 2. Where did they stay at? Resort hotel, a hostel or bed and breakfast? 3, 2, 1. Bed and breakfast. Yes. What did they eat? Fish and chips, hamburgers or hot dogs? Fish and chips. Good. Which attraction didn't they visit in the negative? Didn't they visit the Big Ben, London Eye or Hyde Park? Hyde Park. Big Ben is a clock, a palace, a Ferris wheel.
Clock. A clock. Okay. The Queen's Guards wear blue, red, or black uniforms. A, B, or C? Red. B. Very good. Rita and Paul hated the trip or enjoyed the trip? Enjoyed the trip. Very good. They are planning to take international trips or save money. Eles querem fazer outras viagens internacionais ou eles querem juntar dinheiro, economizar? Take more international trips. Very good. Now, it's your turn. Aí o que a gente planejou? Você falar sobre as suas férias. Então, my vacation, minhas férias. Alguma passada. Passada. Então você vai falar uma cidade e uma qualidade da cidade. E aonde que essa cidade fica? Ok. Então vamos fazer uma experiência com Luciana. Luciana. Tá. Gente, eu vou falar da minha viagem para a África, ok? Cape Town is a wonderful city. It's in Africa. Isso. E aí você pensa numa cidade aí. Por exemplo, Paris is a romantic city. It's in France. Ok? And Madrid. Madrid is a wonderful city. It's in Spain. And Rio. Rio is an amazing city. It's in Brazil. Em Brazil. Aí você põe a cidade que você quiser. Aí você vai falar com quem você viajou. And I traveled in. Você vai falar com quem você viajou e quando, né? Então você vai falar. Ok. My husband and I traveled last July. Aí tira o in. Tá. Né? My husband and I traveled last July or in July. Ok. Então, com quem você viajou e quando. Ok. Depois, we stayed at, nós ficamos. We stayed at a hotel. E aí, os lugares que você visitou. We visited The Savannah. the savannah, né? We ate. We ate typical food. What's the typical food? Gente, é um animalzinho que eles chamam de kudu. É tipo um viadinho, sabe? É muito comum lá. Servem a carne? Eles dele? servem a carne. E só que é muito complicado, porque durante o safari você vê aqueles bichinhos lindos, no jantar você descobre que aquele bichinho está sendo arrasado. Eu me recusei a comer o kudu. So we ate. We ate meat, typical food, and we drank wine. Eles têm vinhos maravilhosos na África do Sul. And we enjoyed the trip. enjoyed the trip. Aí você vai fazer a sua, né, descrever a sua viagem, ok? Alright, people, so that's it. Então, vocês aprenderam, né, como ler o texto, olhar, recontar, repetir e no final você faz a sua própria experiência sobre o assunto do texto. Exatamente. Alright. Gente, muito obrigada pela companhia de cada um. Lembrando que as vagas da nossa terceira turma já estão encerrando, então não deixem de dar uma olhadinha lá e quem sabe vir com a gente. Isso mesmo. Então, welcome, né, os que já se matricularam, e eu encorajo a todos a se matricularem, que vai ser muito legal essa nova turma, a turma número 3. Isso. Okay? Amanhã é live com música? Amanhã live com música. Amanhã tá? live dançante. E vai ser uma música bem moderna, eu acho que vocês vão gostar. Ok. Alright, people, so see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow.